Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 4 de abril de 2004, iniciamos agora a reflexão do dia, nessa oitava de Páscoa, quinta-feira, que tem como cor litúrgica a cor branco. Santo do dia, Santo Isidoro, bispo, pai dos concílios e mestre da Igreja, século VII, Itália. São Isidoro dedicou a sua vida aos estudos, sendo autor de numerosos livros que tratam do homem como um todo, da agronomia, à medicina, da teologia à economia doméstica. Trabalhou na conversão dos visigodos arianos, que é responsável pela conversão dos judeus espanhóis. Como bispo, organizou núcleos escolares nas casas religiosas, que são considerados os embriões dos atuais seminários. Presidiu o segundo concílio de Servilha em 619 e no século e o quarto concílio de Toledo em 633, no qual saíram leis muito importantes para a Santa Igreja. Santo Isidoro, bispo, pai dos concílios e mestre da Igreja, intercedei por nós. Intercedei também por todo aquele leigo consagrado, que tem vida vocacional, padres e bispos, para que defendam a Santa Igreja nas suas palestras, condutas, homilias, para que a Igreja seja sempre conservada na sua doutrina. Amém. Primeira leitura. A primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 3, de 11 a 26. Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão, que na foto ao lado aqui, nós temos a figura do Pórtico de Salomão, e nós estamos vendo que tem uma multidão que queria ouvir, a Pedro e João, porque eles acabaram de testemunhar um grande milagre. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Vós o entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo, o justo, e prediste a libertação de um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunha. Eles estavam falando após a ressurreição de Jesus. Graça à fé no nome de Jesus. Este nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. Então ele está falando para o povo que quem fez aquela cura foi só o nome de Jesus, o nome de Jesus. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. Agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Aqui eu quero chamar a atenção porque quem fala é Pedro, um homem iletrado, com dificuldade da letra, mas depois da ressurreição do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus abre o entendimento dos apóstolos pelo Espírito Santo, explica as Escrituras. E agora Pedro sobe num púlpito improvisado e fala ali para milhares de pessoas, e testemunhando e falando das Escrituras, como se fosse um doutor da lei, um doutor das Escrituras. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que o vosso pecado seja perdoado. Assim podereis alcançar o tempo de repouso que vem do Senhor. E
ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. Então aqui Pedro está falando que Jesus ressuscitou, deixou a igreja com o Espírito Santo e que há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Quando no versículo 20 ele fala: assim podereis alcançar o tempo de repouso que vem do Senhor. Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração, e todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo que ele vos disser. Quem não der ouvido a esse profeta será eliminado no meio do povo. Temos que o nome de Jesus salva. Qualquer outro nome é só mera confusão. Tudo aquilo que não vem de Deus é contra Deus. Então, o nome de Jesus salva. Jesus Cristo salva. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou, a salvação. Então, não tem outro nome para que nós possamos ser salvos. Eu sei que isso é duro, eu sei que isso, para as ideologias modernas, para esse tempo atual, é muito duro uma pregação dessa. Anunciar que só o nome de Jesus salva. Mas é a realidade bíblica. E se existe outra forma de salvação, sem que passe pelo nome de Jesus, isso cabe a Deus. Aí eu vou lá em Deuteronômio 29, versículo 29. O que Deus revelou é para nós, para que anunciemos aos nossos filhos, aos nossos netos. Agora, o que Deus não nos revelou cabe somente a Deus. Se eu quiser entrar nisso, é ocultismo. Então, Deus revelou à Santa Igreja, revelou ao mundo, pelos profetas, por próprio Jesus Cristo, que só há um caminho para chegar à salvação, o nome de Jesus Cristo, ser batizado. Agora, se tem outro nome, se tem outra forma, isso pertence à misericórdia de Deus. Não cabe nem à igreja, e nem leigo, e nem consagrado nenhum querer justificar. Confiamos na misericórdia de Deus. Talvez tenha outra forma de salvação, que está no segredo de Deus. Mas o que foi revelado para os homens e mulheres, o que foi revelado para o mundo, o que foi revelado pela igreja, para a igreja e em Jesus Cristo, é que somente o nome de Jesus salva. Vós sois filhos, aí ele fala aqui no versículo 23. Quem não der ouvido a esse profeta será eliminado no meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Então é necessário converter-se das suas maldades para receber a luz, o Cristo, o Salvador, o Espírito Santo que há nos orientar para um dia chegarmos novamente à presença de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o responsório que está no Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Aí o salmo continua. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, quem é o homem para dele assim vos lembrardes e tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizeste, quer dizer, pouco abaixo de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, Deus os criou como imagem e semelhança de Deus. Coroando-os de glória e esplendor, vós lhe deste poder sobre tudo. Vossas obras aos pés lhe puseste. Ó Senhor Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Evangelho. No Evangelho de hoje,
nós vamos louvar a Deus em Lucas, capítulo 24, de 35 a 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão, os discípulos de Emaús, né? Então, ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então, o Cristo aparece, surge no meio deles. Não passou pela porta, não passou pela janela. Provavelmente atravessou uma parede, né? Então, surgiu no meio deles, do nada. Assim como ele desapareceu diante dos discípulos de Emaús, agora ele surge do nada no meio dos apóstolos. Eu imagino o espanto dos apóstolos. Alguns ficaram apavorados, era uma experiência nova. O versículo 37 continua: eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres, surpresos e também muito assustados. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhes: estas as coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados para todas as nações, inclusive na nossa geração neste século. Começando por Jerusalém, vós sereis testemunho de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu falava do susto que os apóstolos e discípulos tiveram quando Jesus surgiu do nada. Outra coisa, ele caminhou 11 quilômetros com os discípulos de Emaús. Mesmo que eu esteja emotivamente envolvido em algum caso, mesmo que Jesus estivesse com alguma coisa sobre a cabeça, mas andar 11 quilômetros conversando com uma pessoa, ouvindo a voz da pessoa, uma pessoa que você conviveu por 3 anos, amando, adorando como o Messias, como Deus conosco, ouvindo a sua voz todos os dias, vendo todos os dias, como que anda 11 quilômetros, 10 horas de caminhada, né, com a pessoa e não reconhece? Provavelmente, Jesus, ao ressuscitar, ele surge de diversas outras formas, né, para para Deus que cria o corpo e que nos dá essa condição carnal, para Deus é um estalo ele criar o corpo que receberia temporariamente o Senhor Jesus ressuscitado. Na ressurreição de Jesus, Jesus é Deus. Então ele já não está mais ligado à matéria, já não está mais ligado ao corpo da forma que nós conhecemos. Mistério, mistério. Como descrever esse corpo de Jesus que se apresenta aos apóstolos, né? Como descrever esse corpo que ele fala: me toca aqui, olha as minhas chagas, olha as marcas de minhas mãos. E como também explicar que os apóstolos não reconhecem Jesus, né? Eles não reconhecem, muitas vezes não reconheceram Jesus. Quando ele estava na praia, ele também não reconheceram. Maria Madalena não reconheceu Jesus, só depois que ela o chamou pelo nome e ela teve também dificuldade de reconhecê-lo. Então, como explicar tudo isso, né? Mas nós estamos diante de Jesus que agora não tem mais esse vínculo carnal, ele não tem mais esse corpo. Que corpo místico
é esse de Jesus. A explicação disso somente em Deus. Não foi revelado para os homens. Então, qualquer um que queira explicar que tipo de corpo é esse, como é que é descrever, pode cometer uma heresia muito grande ao explicar. Então, nós ficamos com um texto onde o Senhor fala: tocai em mim, vede, não sou um fantasma. Né? Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso ainda, na misericórdia de Deus, além de acalmar os apóstolos, ainda pediu para comer. Tendes algo para comer? Quer dizer, ele comendo diante dos apóstolos, eles iam falar assim, realmente não é um fantasma. Então, anteriormente, Maria Madalena quis tocar em Jesus e falou, calma, né, te retenhas, não me retenhas, não toque em mim, né, porque é necessário ainda que eu vá para o Pai. Mas agora é ele mesmo que incita para que o toque, para que veja que ele está comendo, para que ele está bebendo do lado dos apóstolos. Mas está aqui então a grande expressão de amor. É o próprio Deus, né? Agora em Jesus ressuscitado, que fala para a igreja: a paz do Senhor esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz está no vosso meio. É essa a missão da igreja, anunciar essa paz, anunciar esta paz, não na forma mundana, né? Mas anunciar a paz em Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo em cada coração, conduzindo o seu povo a realizar a promessa que um dia virá, como está escrito no versículo 47. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Quando nós falamos renunciar a pecado, a conversão, isso causa dor, discórdia, confusão, intriga, perseguição. Mas faremos este anúncio a todas as nações, começando de Jerusalém, e vós sereis testemunho de tudo isso. Assim como os apóstolos naquela época eram testemunho do que estava acontecendo, agora a Igreja de Jesus Cristo, constituída por leigos, por consagrados, por vocacionados, por o corpo eclesial da igreja, o clero também, com toda a sua organização, testemunha nos tempos de hoje a mesma e da mesma forma e intensidade aquilo que os apóstolos testemunharam diante de Jesus. Por isso que é importante a sucessão de Pedro, o Papa, que ao suceder um ao outro, nos traz a presença de tudo aquilo que aconteceu no tempo dos apóstolos. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família e que nos traga paz, justiça e a certeza da ressurreição em Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Traga também sua vida à existência diante de Deus. Multiplique esta pregação, esta palavra em suas redes sociais. Faça parte deste corpo de profetas, de pregadores, anunciadores, para que você também receba da parte do Senhor paz, justiça, bênção em sua vida. Temos muitos corações a trazer para Jesus Cristo e torná-los sensíveis à presença do nosso Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.